Falei com o Rafael ali que toda vez que a gente vem aqui, a gente fica nervoso, né? Ele perguntou onde que eu ia pregar. Eu falei primeiro é Tiago, deve que tem segunda Tiago. Procura na Bíblia e depois vocês acham. Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Hein? Vocês estão distantes, é por causa do Covid, né? Pessoal, acho que está falhando. Pode ir. Não sei se alguém saiu o tema hoje, não, né? Hoje nós vamos estar tentando responder uma pergunta íntima e uma pergunta que nós devemos nos fazer. E sempre que eu leio a palavra de Deus e que eu olho para a minha vida, eu tento responder essa pergunta. Hoje nós vamos responder se nós somos ou não religiosos. Amém? Então hoje a gente vai estar tentando responder isso aí. Eu gostaria que, antes de nós começarmos, você estivesse abaixando sua cabeça, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele nos ajude, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Amém? Senhor Deus, eu quero começar te agradecendo por essa noite, Pai. Eu quero começar agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é um Deus bom e um Deus que nos conduziu até aqui. Deus, nós não acreditamos em acaso, nós acreditamos que o Senhor trouxe cada um desses jovens até aqui e o Senhor me trouxe até aqui. Mas, Deus, nós sabemos que nós somos limitados, Deus. Nós somos pequenos, nós sozinhos nós não conseguimos compreender a Tua palavra, nós não conseguimos viver para glorificar o Senhor sozinhos, Deus. Por isso eu te peço que o Teu Santo Espírito venha estar nos ajudando, que o Teu Santo Espírito possa nos constranger, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa estar indo no coração de cada um agora, no lugar mais fundo, Deus. Naqueles locais, ó Deus, onde talvez até mesmo a pessoa nem saiba, nós nem saibamos, Deus, e possa estar trabalhando no nome de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor tem para nós e a viver o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram a palavra de Deus em Tiago, para os íntimos, primeiro Tiago. No capítulo 1, versículo 22. Nós vamos ler do 22 até o 27. Tiago 1, 22 ao 27. Bem? Vocês sabiam que existe cerca de 60 mil religiões no mundo? Vocês sabiam disso? Eu fiquei assustado, eu decidi pesquisar um pouco sobre o que era religião, porque esse termo é um termo muito famoso, né? Ah, você é um religioso. É usado no nosso meio e é usado também no mundo. Aí fora ele é muito utilizado. E eu decidi estudar um pouquinho sobre isso, e eu vi lá que existem aproximadamente 60 mil religiões no mundo. E acreditem se quiser, a religião de maior destaque, ou a religião que tem mais seguidores, é o cristianismo, ao longo do mundo, o mundo inteiro. E aí depois você tem outras religiões, hoje em dia algumas têm crescido muito, eu fiquei surpreso com algumas religiões asiáticas que eu nem conhecia, né? Quando a gente pensa lá, a gente pensa no budismo, valeu irmão. A gente pensa em algumas outras religiões, mas enfim, o cristianismo ainda segue como um ponto de destaque, pelo menos nas pesquisas. Porém, a gente sabe que nem todo aquele que se declara cristão, de fato, é um cristão. Quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele disse que alguns até mesmo chegariam diante dele, falariam que no nome dele fizeram milagres, fizeram curas, coisas sobrenaturais, mas que o Senhor nunca os conheceu. Ou seja, de fato, eles nunca foram um discípulo verdadeiro de Jesus. Quando a gente olha para a definição de religião, religião é uma crença em algo superior, uma crença em algo que não está no mundo físico. E é interessante porque na definição do dicionário diz o seguinte: é uma crença sobrenatural da qual depende o destino do ser humano e a qual esse deve respeito. Então, a depender da sua religião, você deve um respeito àquele conjunto de crenças, aquele conjunto de normas. Essa é a definição do dicionário.
E é interessante porque quando a gente olha para a história da humanidade, o ser humano ele sempre teve necessidade de crer em algo. Quando a gente volta nos primórdios, e isso você pode pegar até mesmo dentro da história, todas as sociedades sempre tiveram uma crença em algo. Aí talvez você está pensando aí, não, mas hoje em dia a galera não está crendo em nada, a galera está crendo na ciência. Querendo ou não, é uma crença. É uma crença tão cega hoje em dia que basta às vezes o título de cientista para alguém que ele fala algo que mesmo não tendo passado pelo método científico, aquilo se torna uma verdade. A gente está vendo isso aí direto. Né? Você vê pesquisa para cá de um lado, pesquisa para lá de um outro que já se contrapõe, aí você tem que ficar tentando ver a coisa mais na íntegra. Mas é uma crença. Eu diria que todo indivíduo tem uma crença. Todo indivíduo tem uma religião. Todo indivíduo tem uma norma de conduta, uma norma moral, que ele busca seguir. A questão é que, desde que o homem caiu, desde a queda de Adão, nós começamos, infelizmente, a distorcer coisas que eram coisas inicialmente puras. Tudo a gente distorce. A gente come mais do que devia. As nossas relações, às vezes, com a sexualidade, ela é distorcida. A relação com a crença também ficou como um todo distorcida. E aí a gente entra naquilo que Paulo fala, o ser humano ele começou a adorar o quê? A criação ao invés do Criador. As pessoas começaram a adorar animais, as pessoas começaram a adorar imagens, a adorar e a idolatrar coisas, objetos, pessoas. O ser humano começou a distorcer. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Ele chega até um povo, chama esse povo, separa esse povo, diz que esse povo seria dele, e que Ele cuidaria desse povo, e demonstra todo o seu amor por esse povo. Chama Abraão, nós temos ali os patriarcas, aquele povo depois é feito de escravo, vai para o deserto, e Deus para aquele povo, Ele revela a crença perfeita. Ele revela a lei perfeita. Ele, de certa forma, começa a querer mostrar para aquele povo, de certa maneira, em como conhecê-lo. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem uma visão do Antigo Testamento como algo até a ser desprezado. Isso é comum no nosso meio, né? Essa visão distorcida. Mas lá no Antigo Testamento a gente encontra que nós devemos amar o próximo, que é algo que nós vamos falar aqui hoje também. Nós encontramos uma série de parâmetros bons. Só que o que o ser humano faz desde o princípio, desde a queda? Ele distorce. Ele distorce. E os homens daquela época também começaram a distorcer. Começaram a inventar regras que eram regras segundo o coração deles. Começaram a pegar as coisas segundo as conveniências. E começaram a criar o termo que hoje talvez seja o mais próximo do que nós chamamos de você é um religioso, né, quando a gente fala de maneira pejorativa. Que é o quê? Quando a pessoa cria regras que não foram regras, por exemplo, dadas por Deus. E, meus irmãos, a gente tem que ficar atento a isso. Esse texto que nós vamos ler há 3 meses atrás, o Rafael até leu parte desse texto. Ele falou sobre a ira humana. Eu estava revendo essa mensagem essa semana. Bom de ficar gravado é isso, dá para você saber quanto tempo. E ele é um texto muito interessante. Hoje nós vamos focar um pouquinho nisso. Vamos então para esse texto, pela misericórdia de Deus. Tiago 1, do 22 ao 27. Diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Aplica a tua palavra em nossos corações, Deus, pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou ser bem breve no contexto, eu não quero gastar muito tempo nele, não. Essa carta aqui, ela foi escrita por Tiago, tá bom? Não existe 1 Tiago e 2 Tiago, é só um Tiago. Mas na Bíblia nós temos 4 Tiagos relatados no Novo Testamento. E a gente tem que tomar cuidado para não confundi-los. O Tiago que muita gente confunde é o Tiago que Cristo chama, lá no início, para ser seu discípulo. Só que esse Tiago ele morreu antes dessa carta ser escrita. Então, muito provavelmente, não foi ele que escreveu. Esse Tiago aqui que escreveu essa carta é o meio-irmão de Jesus, beleza? Então, tomem cuidado com esse Tiago aí para não achar que é o Tiago lá original. E provavelmente a gente sabe que esse Tiago, ele não creu, é o que as escrituras, é o mais coerente, ele não creu em Jesus, seu meio-irmão, enquanto Jesus ainda estava presente como homem aqui na terra. Parece que ele foi crer depois. E parece que ele foi muito operante, porque ele escreveu essa carta para os irmãos que estavam dispersos devido à perseguição, e essa carta ela foi bem aceita na época, ou seja, eles viram nele um homem temente a Deus, eles viram nele um homem de Deus. Essa carta aqui tem algumas polêmicas muito fortes sobre ela, que a gente não vai tratar muito aqui, não é o espaço para isso. Depois vocês podem estar lendo, estar estudando. Ao longo da igreja, já tentaram até esconder, ao longo da história da igreja, já tentaram esconder essa carta, porque o pessoal achava que ela conflitava com as cartas de Paulo. Porque essa carta aqui, ela mostra que a fé ela deve vir acompanhada também com obras. Ela tem essa pegada muito forte. Ela vai escrever para irmãos que estão sendo perseguidos e dizer o seguinte: olha, vocês precisam ser operantes, vocês precisam ter uma vida prática. E o pessoal às vezes queria esconder essa carta com medo dela contradizer-se com as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo ele insiste na graça, e aqui também insiste na graça. Nós vamos ver isso aqui agora. Mas o pessoal ficava meio receoso em ler essa carta aqui, com medo dela ser uma carta assim muito prática e contradizer a outra, muito legalista, por exemplo. Bom, a mensagem principal, como eu disse para vocês aqui, é de que a vida cristã é uma vida prática, não é uma vida apenas teórica, e ele está escrevendo para irmãos que estão sendo perseguidos. Não se esqueçam do contexto. Semana passada, eu e a Carol, acho que nós somos as últimas pessoas no planeta Terra a assistir o filme do Paulo, que está na Netflix, e que eu achei que era um filme super novo. Aí meu pai veio e falou: eu vi esse filme já tem 20 anos atrás no cinema, meu filho. Falei: eu achei que o filme era novo, era lançamento. E, não, já revi esse filme umas 10 vezes. E aquele filme lá eu achei bem legal. Eu só assisti porque o pessoal aqui estava comentando muito, foram as 3 pregações, aí que eu fui ver, eu não tinha percebido lá. Porque aquele filme mostra um pouco do que era a real perseguição, né? Assim, é claro que tem algumas diferenças, se você for meio chatinho na história, mas ele mostra muito bem algumas circunstâncias. E era mais ou menos aquilo ali, pessoal. Era morte mesmo, era acender os irmãos como tochas vivas lá, a vela romana, né? Queimavam os nossos irmãos, colocavam os nossos irmãos para serem martirizados diante de pessoas, criança, mulher, bebê, tudo isso. Era daquele jeito. Então, sempre tenham em mente isso. Por que eu gosto de chamar a atenção para isso? Não é à toa, não é só porque eu tenho que dar um contexto aqui, não. Porque hoje em dia, às vezes, a gente tem um vizinho um pouco mais chato e a gente já acha que a nossa tribulação é muito grande, muito forte. E eu não estou falando que sua tribulação não seja importante, ou que você não deva colocá-la diante de Deus. Mas quando nós olhamos para o testemunho de alguns irmãos, isso nos dá força. A gente, quando lembra, a gente fala: cara, o mesmo Deus que operou nele é o Deus que vai operar na minha vida para me ajudar com essa situação. Estou falando isso porque senão a gente fica às vezes achando assim:
Era muito fácil para o Tiago escrever isso, né? Os caras, não, pessoal, era tão difícil quanto agora, ou mais difícil do que agora. Então a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter em mente que o poder de Deus que operou aqui é o poder de Deus que opera agora, e que vai nos dar força para vencer. A gente tem que ter isso em mente. E continuando, então, esse é o contexto básico da carta. Gostaria de começar pelos versículos do 21 ao 24. O versículo 21 diz assim, só um minuto, 22, perdão. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui a gente tem uma chamada de atenção para nós, que estamos aqui hoje, que ela é uma chamada de atenção muito forte. Quem aqui tem mais de um ano na igreja? Mais de um ano. Mais de 2. Mais de 3. Mais de 4. Vocês já escutaram muitos sermões, provavelmente. Se você pensar que são 2 por semana, depois você faz as contas aí, que eu não vou fazer agora, que uma semana tem, e que um mês tem aproximadamente 4 semanas e meia, faz a conta aí, que eu já faço conta a semana inteira e eu não vou fazer essa conta agora não. Mas você já ouviu muito sermão de sua vida, muito sermão mesmo. E aqui ele está falando sobre pessoas que ouvem a palavra, mas que não colocam essa palavra em prática. E aqui eu quero já fazer um convite de reflexão, e uma reflexão dura para nós. É uma reflexão severa isso aqui. A palavra de Deus, ela nos diz que para quem muito é dado, né, você espera mais. Lembram lá da parábola dos talentos? Não é? Para um eu dei tanto, para outro eu dei metade disso, metade. E você vai esperando. Né? Aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E às vezes, quantos sermões nós já ouvimos, quantas palavras nós já ouvimos, mas nós não nos tornamos praticantes dessas palavras. E a responsabilidade para nós é ainda maior. Por que Jesus chega diante dos fariseus, dos escribas, e fala, olha, para algumas cidades que eram tidas como cidades altamente perversas, cidades altamente promíscuas, haverá menos rigor do que para vocês, porque era um povo que conhecia da palavra de Deus. Pelo menos conhecia em tese, tinha à disposição a lei de Deus, tinha à disposição as profecias sobre o Messias, tinha à disposição toda aquela história contada, quando você pega os profetas ali, Isaías, Jeremias, aquela expectativa grande de como seria o Messias, mas era um povo duro de coração. E quantas das vezes nós não estamos assim, como ouvintes não praticantes, como aqueles que se olham no espelho, mas quando saem rapidamente se esquecem. Algumas pessoas dizem aqui, o espelho nessa época era um espelho de metal, não era o espelho como nós conhecemos hoje de vidro, mas isso não é muito relevante aqui para a passagem. Mas olha a analogia que ele faz, é como alguém que olhou a própria imagem e logo se esquece. Quantas das vezes nós somos confrontados com a palavra, somos colocados diante da palavra, nós vemos que estamos errados, nós vemos que ali há algum problema que precisa ser corrigido, ou então nós somos animados, olha, eu preciso perseverar nisso, eu preciso progredir nisso, mas nós rapidamente nos esquecemos, a gente sai dali, acabou, parece que nunca existiu. E eu digo que para nós é um privilégio nós virmos num lugar como esse, cantarmos sobre o amor de Deus, cantarmos sobre o amor de Cristo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa lei maravilhosa da liberdade que Tiago trata aqui. Isso é maravilhoso, mas isso também nos traz uma responsabilidade muito grande, porque a nossa prática tem que ser condizente com isso. A nossa prática, ela tem que ser uma prática firmada nisso. E a questão da religiosidade é que à medida que a gente vai tendo tempo na igreja, na comunidade, a gente às vezes acha que a gente não tem mais tanto essa responsabilidade. É uma tendência nossa.
como o ser humano ele sempre tentou chegar a Deus por seus méritos, até Cristo vir e quebrar tudo isso, e até mesmo antes de Cristo, Deus ele deixa isso claro em vários momentos. Vamos pegar Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu pergunto para vocês, Davi tinha méritos? Não tinha. Davi tinha um coração quebrantado, um coração que sabia reconhecer a dependência de Deus e que ele precisava do Senhor para ajudá-lo até mesmo em relação aos seus pecados, ou melhor, principalmente para ajudá-los em relação aos seus pecados. E aí nós somos um povo que tem tudo isso, temos a revelação completa em Cristo. Quando a gente lê Hebreus, nossa, como Hebreus é maravilhoso, e mostra como Cristo é superior a tudo aquilo que vinha antes. E às vezes a gente acha que nós podemos ignorar tudo isso. Então o primeiro convite que eu queria fazer para nós é esse, que nós não ignoremos, que nós lembremos que nós temos uma grande responsabilidade. Nós sabemos que é impossível saber sobre a mente de Deus em sua completude, mas existem pessoas que talvez hoje elas nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar dessa graça, e o comportamento é de uma tal forma. Mas e nós que ouvimos falar dessa graça 2, 3 vezes por semana aqui na igreja, lá na sua casa você abre sua Bíblia e lê. Às vezes a gente está andando em alguns locais e Deus nos incomoda, seja com um letreiro, seja com um recado, um bilhete. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus. E isso é algo cultural no ser humano. Foi assim no período de Noé. Noé falava, olha, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E aquele povo não se arrependeu. Foi assim também no tempo dos juízes, da gente ler lá Juízes, da gente ler a transição dos juízes para os reis. Foi assim também no tempo dos reis lá em Israel. Foi assim no tempo dos profetas maiores e dos profetas menores. A palavra era pregada, a palavra era dita, e muitos ignoravam. Foi assim no tempo de Cristo, foi assim no tempo da Idade Média, e é assim até hoje. A palavra está sendo pregada. Quem aqui, por exemplo, nos últimos 2 meses não ouviu uma palavra falando a respeito da apostasia que a igreja cristã tem passado? Quantos aqui não têm ouvido que os dias estão se abreviando? Nós não sabemos a data. Deus não fez questão nenhuma de deixar isso para nós, porque isso cabe a Ele. Mas quantos não estão ouvindo sobre isso? Que nós não sejamos aqueles que ignoram a palavra de Deus. Amém? A gente escuta sobre amor, perdão, misericórdia, ouvimos sobre algumas exortações, algumas admoestações, mas que nós sejamos praticantes, que isso não fique só na teoria, porque se isso ficar na teoria, você vai virar um religioso. Quando Cristo fala para aqueles homens, fala assim para a multidão na verdade, olha, vocês devem fazer tudo o que os fariseus e os mestres da lei estão dizendo mesmo, beleza? Agora eles nem com o dedo eles tocam. Eles colocam normas mais pesadas do que os homens podem suportar e eles nem perto eles chegam. Então quando a gente ouve e não pratica, a gente está fazendo isso. A gente sabe que existe um juízo de Deus que virá no futuro sobre aqueles que não se dobraram perante Cristo. Aí a gente fala, ó, aquele povo lá é aquele povo lá, eu aqui. Mas se você não é um praticante da palavra, talvez você esteja pior do que eles. E é muito fácil hoje, dentro da igreja evangélica, nós virarmos religiosos. Você quer ver um exemplo que já foi dado em pregação aqui? Se você procurar os vídeos mais visualizados no YouTube, não são os vídeos que falam sobre oração, leitura da palavra, uma vida piedosa, prática de amar ao próximo, são os vídeos que envolvem polêmicas. Hoje não está sendo filmado não, então pode falar nome, né? Está sendo filmado? Então não pode falar nome não. Mas você vê lá, ó, calvinistas versus arminianos, não sei quantas visualizações. Fulano de tal falou mal de ciclano, não sei quantas visualizações.
Às vezes tem uns apóstatas aí que, né, pode sim fazer X e Y, aí o pessoal vai lá ver. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não assumir o outro extremo. Que é aquele extremo assim, eu sou um reformado, eu conheço 5 solas, eu conheço a história dos reformadores, já li a biografia de Jonathan Edwards, glória a Deus. Não estou falando que você não deva buscar isso, não. Mas você não tem prática nenhuma da palavra. Nenhuma. E você nem se preocupa mais com isso. Você virou um historiador. Você já pode tirar seu mestrado, seu doutorado. Mas você não tem prática nenhuma. A sua vida com seus pais continua a mesma. A sua vida com sua namorada continua a mesma. A sua vida lá no seu serviço continua a mesma. A sua vida com a sua esposa continua a mesma. É isso que Tiago está combatendo. Aqui. Quando a gente é tocado verdadeiramente por Cristo, e nós já vamos falar disso no versículo 25, as coisas mudam. Não tem como. As coisas mudam. Eu falo isso por experiência. O Espírito Santo nos constrange, cara. Uma coisa absurda, sabe? Quando você falha, por exemplo, na hora, o Espírito Santo constrange. Foi noite passada mesmo, teve um negócio que me tirou de sério, e eu estava lá em casa, a Carol até estava comigo, e eu fiquei nervoso com o negócio, não foi com ela não, mas eu fiquei nervoso com o negócio, fiquei chateado e tal, e cara, é impressionante, porque eu não consegui, eu dormi, né, aí de madrugada eu acordei, não consegui dormir de novo, eu falei, não, vou continuar passando a mensagem. E antes de eu começar a passar a mensagem, Deus já tratou comigo. Deus começou a falar no meu coração, não, você pode pedir perdão e você pode mudar a sua postura. Não é por aí. Cristo é vida, sabe? Cristo, Ele muda a nossa vida, cara. Isso aí nenhum livro de história faz. Para quem não sabe aqui, eu já cheguei a cursar psicologia e eu já li um bocado de autor da psicologia. É muito diferente. Às vezes até alguns princípios que eles usam que são efetivos são princípios bíblicos, mas é muito diferente. A palavra de Deus ela vai muito mais fundo. O chamado que o Evangelho tem para nós é um chamado muito mais profundo do que um chamado teórico. É um chamado prático. E aí no versículo 25 ele vai começar a tratar um pouco desse chamado prático. Então, primeiro, nós temos que ir para a prática. É isso que ele está corrigindo. E ele diz o seguinte no 25, mas, então, ele contrapõe aqui. Tem aqueles que ouvem e ficará apenas no teórico. Mas, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele fala aqui da lei perfeita, a lei da liberdade. E você sabe onde mora a liberdade? A verdadeira liberdade, ela mora em Cristo Jesus. E eu quero dizer que se um dia você entendeu isso de verdade, isso tem que mexer conosco. Isso tem que mexer conosco. Eu sei que os nossos sentimentos como humanos, eles são sentimentos variados. Tem dia que você está melhor, tem dia que você está pior, tem dia que você acorda mais ou menos. Né? Tem dia, só tem eu e o Rafael aqui de casado, Flávio Samuel, não dá para ficar, mas tem dia que você acorda, né? Sua esposa pode falar na sua cabeça que você está de boa, né? Agora tem dia que se ela olhar torto para você, você já não está legal. Eu sei que a gente tem sentimentos que são mutáveis, a gente é falho. Mas eu quero dizer para você que a verdadeira liberdade ela está em Cristo Jesus. A lei perfeita está em Cristo Jesus. Porque é uma lei que nos constrange, é uma lei de amor. É uma graça libertadora. Quando a gente entende isso é diferente. E aí Tiago chama, olha, mas, então em contrapartida,
Você deve ser praticante, mas praticante do quê? Da lei de Cristo. Você deve ser praticante da graça de Cristo. E aí tem muita gente que dá uma bugada nisso, porque infelizmente está sendo criada uma ideia, que é uma ideia carnal, e eu diria mais do que carnal, é uma ideia demoníaca, de que a graça, ela é uma desculpa barata para você viver a sua vida do jeito que você quer, e Cristo vai passando o pano, e vida que segue. E aí já não tem mais diferença nenhuma entre crente e não crente. Aí tem gente que lê isso e não entende. Como assim ele chama para nós sermos praticantes da graça? Ele chama para ser praticante da graça, porque se um dia você entendeu quem você era, se um dia você se olhou diante do espelho e viu o quão podre nós somos, o quão caído nós somos, o quão necessitado nós somos e o quanto nós precisamos de Cristo, é impossível a sua vida ser a mesma depois que você toma Cristo como seu Senhor e Salvador. É para isso que Ele está nos chamando. É para viver uma vida coerente com a graça, uma vida coerente com Cristo. E essa vida ela é prática, essa vida não é teórica. Essa vida não é um livrinho lá que você lê e amanhã não faz diferença nenhuma, os 3 porquinhos, né? Isso aqui não é igual, foi a Vivi que postou essa semana, né, Vivi? A fórmula de Bhaskara, você usa para quê, né, Vivi? Estuda aqui trem lá na escola e não usa para nada. Não é por aí. E ele continua e diz o seguinte, olha, esse que observa a lei da liberdade, que observa a vida graciosa que é dada em Cristo, ele será bem-aventurado no que realizar. Ele será feliz em sua vida. E a felicidade segundo Deus não é a felicidade segundo o mundo. A felicidade segundo o mundo é uma felicidade que consiste em ter. Você precisa ter o melhor emprego, você precisa ter a melhor casa, você precisa ter o melhor carro. A nossa felicidade consiste em sermos transformados por Cristo, em sermos plenos no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa felicidade. E é para isso que Ele está chamando. É isso que Ele nos chama a viver. Eu às vezes fico lendo os textos que mostram pessoas que hoje nós chamamos de religiosos, e eu tento comparar com a minha vida. E eu fico pensando assim, Senhor, se eu estiver vivendo assim, tenhas misericórdia da minha vida. Tem aquela passagem onde Jesus efetua uma cura, e de acordo com a lei, Jesus não poderia curar, e de repente chegam os líderes religiosos, e quando eles veem o cara curado, eles simplesmente falam assim, quem te curou no sábado? Você tem noção que você vê uma pessoa que é cega de nascença, ou uma pessoa que é paraplégica, tetraplégica, pessoa andar? Você nem se alegra? Você nem fala assim, não, irmão, que legal você está andando, você está vendo, velho? Não. Aqueles homens ficaram tão secos, eles estavam tão distantes do verdadeiro sentido, que eles não conseguiam enxergar mais isso. Eles estavam muito distantes da liberdade, muito distantes. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos assim. Nós estamos distantes da liberdade. Nós estamos distantes do que verdadeiramente tem a alegria genuína para nós. E que nós não sejamos assim, esse é o desejo meu para mim e para vocês. Continuando, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então aqui ele fala de um tópico específico. Ele fala a respeito da língua, das palavras, da maledicência, de querer tomar conta da vida dos outros. Só que isso aqui pode ser generalizado, e o que nos leva a generalizar isso aqui é a palavra vã. A palavra vã que foi escrita aqui, a sua religião é vã, ela se trata, quando a gente vai para o original lá no grego, é mataios, e é uma palavra usada para adoração de ídolos.
Então ele trata de um tópico específico, que é o tópico da maledicência. E nós vemos na Bíblia muito falando a respeito de língua, a gente tem que ficar esperto com língua. Às vezes a gente fala demais, e aqui ele está fazendo uma crítica forte a isso. E às vezes a nossa adoração é uma adoração, uma religião vã. E essa palavra vã, ela era muito utilizada no Antigo Testamento para falar sobre a adoração a ídolos. Então vinha um profeta e falava, olha, que a vossa adoração não seja vã, lá no original. Às vezes era traduzido direto como ídolos. Então a gente tem que tomar cuidado. E hoje em dia tem sido colocado muitos ídolos, e esses ídolos às vezes têm entrado para dentro da igreja. Às vezes a gente quer adorar a Deus, mas a gente não quer, por exemplo, deixar de exaltar esse consumismo desenfreado que tem no mundo hoje. A gente quer adorar a Deus, mas a gente também quer adorar esse sexo desenfreado que é pregado hoje. Já foi falado aqui na igreja algumas vezes sobre pornografia. E eu creio que de 80% a 90% aqui, no mínimo, sejam tentados com pornografia. Não estou falando que você consome. Apesar de saber que talvez tenham pessoas aqui que consumam pornografia. A gente sabe que existem líderes, pastores, que têm dificuldade com isso. E o grande problema é quando você leva a sua suposta adoração a Deus e a sua adoração a esse tipo de coisa juntas, coladinhas uma com a outra, achando que dá para conciliar. Assim como alguém aqui conciliaria os cultos, os ritos religiosos e ficar falando mal das pessoas. Assim como isso aqui Tiago está mostrando que é inconciliável, qualquer outra adoração a outro falso Deus e a adoração ao nosso Deus verdadeiro, ela também é inconciliável. Você está sendo um religioso. Você está fazendo os ritos, você vem aqui, canta o louvor, talvez chore em algumas músicas, mas a sua adoração, ela é uma adoração a ídolos. Se você não busca, pela misericórdia de Deus, tirar essas coisas da sua vida, você tem que ficar muito atento, porque talvez você ainda não adora o Deus verdadeiro, não tem a crença verdadeira. Continuando aqui, versículo 27, daqui a pouquinho nós já estamos encerrando. Ele diz o seguinte, então ele mostra que não é possível adorar a Deus junto com a adoração vã, junto com alguns comportamentos, algumas atitudes. E no 27 ele diz o seguinte, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quando eu li esse versículo com 14 anos de idade, minha mente ela dava uma certa bugada. Porque eu pensava assim, eu não sou crente não, velho. Porque eu acho que eu nunca visitei um órfão nem uma viúva. Estou falando sério para vocês. Vocês podem rir aí. Eu falava assim, não, eu acho que eu não sou crente não. Porque eu não estou indo visitar os órfãos e as viúvas. Aí, às vezes, também eu pensava em morador de rua, na galera no hospital. Falava, não, velho, eu não sou crente, misericórdia. E, de fato, com 14 anos, eu não era crente, não. Mas tá bom. Vamos entender o que Tiago está nos dizendo aqui. Primeiro, ele está falando de uma religião pura. Ele está dando uma síntese do que ele já disse. Né? Ele fala das coisas falsas, da religiosidade falsa, e aqui ele vai dar uma síntese. Então ele está falando de uma religião agradável aos olhos de Deus. Ele está falando de uma crença que é agradável a Deus. Uma maneira de ver o mundo e uma prática correta perante o Senhor. Que vai além de uma vã adoração, como a gente disse. Em que consiste essa prática? Em duas coisas. Em duas coisas básicas. A primeira aqui, a gente tem que pegar essa citação de visitar
os órfãos e as viúvas. Primeiro, vamos entender quem eram os órfãos e as viúvas naquela época. Não existia Bolsa Família, beleza? Não existia auxílio emergencial. Não existia programa de renda e emprego. Não existiam programas sociais. Pelo menos não como a gente conhece hoje. Uma viúva, ela era totalmente, antes dela ser viúva, né, a mulher, geralmente ela era totalmente dependente do marido em relação à renda. As mulheres, geralmente, elas não aprendiam a ler, nem a escrever, e nem a conhecer os direitos, que eram os direitos públicos ali do Império, por exemplo. Então, as mulheres eram muito dependentes de seus maridos, financeiramente, e também para lidar com a sociedade. Por exemplo, se alguém mexesse com a Carol nem ia lá no tribunal, não. Quem ia resolver o BO sou eu, igual hoje em dia. Não mexe não que eu vou lá resolver, vou nada. Mas era assim, a mulher não tinha esse poder naquela época. E aí quando ela perdia o marido, ela ficava muito desamparada. E como sempre no mundo, tinham pessoas enganadoras, tinham viúvas que perdiam até mesmo as suas posses e os seus bens por causa de cara picareta. Vocês vão acreditar em quem? Em mim, que sou um homem, ou na mulher? Então tinha falsificação de documento, e na maioria das vezes a mulher se via o quê? Empobrecida. O cara que era o hoje chamado de arrimo de família, ele morreu. Não tem muita oportunidade para ela. O preconceito era gigantesco. E os órfãos? Os órfãos na mesma pegada. Hoje em dia a gente tem estatuto da criança e do adolescente, tem conselho tutelar, a gente tem abrigo, a gente tem creche, mesmo assim a gente vê muita injustiça. Imagine naquela época, não tinha nada disso. Adolescente, então, nem se fala, adolescente é um conceito moderno. Adolescente não existia não, gente. Por isso que hoje em dia, às vezes, eu acho que paparica demais, porque nem existia adolescente. Mas, enfim. Essas eram as duas figuras talvez mais frágeis daquela sociedade. Eram as duas figuras que eram mais vulneráveis naquela sociedade. Uma mulher sem marido e um órfão, uma criança sem pais. E aí Tiago fala o seguinte, olha, você quer agradar a Deus? Visite os órfãos e as viúvas, assista a ele nas suas tribulações. E aqui é um recado de amor ao próximo. É um recado de amor uns para com os outros. Se você puder socorrer alguém, um órfão, uma viúva, vá lá e socorra. Vá lá e ajude. A sua ajuda talvez pode ser uma ajuda financeira, a sua ajuda talvez possa ser um alimento, a sua ajuda talvez hoje em dia pode ser falar para aquela pessoa ir lá atrás dos direitos dela. Né? Eu lembro até hoje, só abrindo um parênteses, eu estava uma vez numa fila de um banco, e aí tinha uma senhora de uns 70 anos de idade pedindo dinheiro. Estava pedindo dinheiro, que trem todo. Aí de repente tinha uma pessoa na fila que virou e falou, vem cá, senhora. E eu estava perto dessa pessoa, então eu ouvi. Não era tempo de pandemia, podia ficar perto dos outros. E aí a mulher falou assim, vem cá, senhora, deixa eu te falar, a senhora não tem aposentadoria, não? A senhora tem quantos anos? Me fala isso aí, porque eu vou te ajudar. Já era para a senhora estar aposentada. Só que a mulher, ela queria dinheiro. Ela não queria outra coisa, não. Eu acho que ela não queria muito ser ajudada, não. E eu acho que ela já tinha aposentadoria. Aí ela desconversou, não, e foi embora. Mas, enfim, por que eu citei esse caso? Porque tem mais de uma forma de ajudar. Às vezes você não vai poder pegar a pessoa e colocar a pessoa dentro da sua casa. Às vezes você não está nem com condição financeira para ajudar a pessoa. Mas existem outras formas. Então, se você vê uma viúva, um órfão, em necessidade, ajude. Só que esse chamado aqui ele vai muito além. Se você deve ajudar as pessoas mais fragilizadas, as pessoas que sofrem com uma carga de preconceito naquela época maior ainda, imagine as outras. E o confronto para nós é, nós temos amado e nós temos sido misericordiosos para com o próximo? Você tem amado os seus pais como você deveria? Você tem amado o seu responsável como você deveria? Você tem sido misericordioso para com as pessoas? Nós temos a mania gigantesca de querer juízo para os outros. Juízo. Que a mão de Deus pese. E às vezes a gente não fala isso porque a gente sabe que é feio. Mas lá no íntimo,
no nosso sentimento. E se nós queremos viver de forma a agradar a Deus, nós temos que aprender a sermos misericordiosos. Oséias, texto famoso. Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Não adianta a gente vir aqui 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, participar de um ministério, se nós não expressamos misericórdia no nosso dia a dia. E você quer saber onde a gente mais tem dificuldade de amor e dificuldade de misericórdia? Com as pessoas que são mais próximas a nós. Às vezes vem sua mãe lá, não sabe mexer no celular. Mãe sempre perde senha de e-mail, não perde? O que a mãe da gente arruma? E elas perdem a senha do e-mail e elas acham que a culpa é da gente, né? Aí você tenta recuperar a senha. Aí fala lá, ó, foi enviado um código para tal lugar. Aí você pergunta para ela, você tem a senha do tal lugar? Não tem, não. Aí foi enviado o código para um celular. Ah, esse celular não é o meu mais, não. Aí você vira e fala assim, não tem jeito. Ela fala, viu, tudo para mim você faz com má vontade. Tudo para mim você faz com má vontade. É desse jeito. Mas brincadeiras à parte, a gente perde a paciência às vezes. Às vezes a pessoa nem pediu, a gente já está julgando. Eu contei lá no PG há um tempo atrás, que teve um dia que eu estava no supermercado, e eu não dou dinheiro para as pessoas na rua. Isso aí é padrão. Eu posso ajudar a comprar um biscoito, ouvir a pessoa, ver o que a pessoa quer, depender, eu vou lá e compro um leite e tal, mas eu não dou dinheiro. E aí um dia eu estava no supermercado, eu estava meio com pressa, e a mulher veio perto de mim, ela chegou e, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Antes de ela terminar de falar, eu falei, eu não vou poder te ajudar. E aí, na hora que eu falei isso e virei, na hora o Espírito Santo me constrangeu. Por quê? Porque hoje em dia, às vezes, a gente é impetuoso, a gente vive numa sociedade meritocrática, e aí a gente nem escuta mais as pessoas. Porque lá fora é assim, ninguém quer saber do problema de ninguém, não. Eu brinco às vezes com os meus alunos, lá fora é assim, existem 2 tipos de problema no mundo, o meu e o seu. Se não for meu, filho, se vira. Mas nós somos cristãos, nós somos diferentes, a gente deve se importar com as pessoas. A gente deve, nesse tempo de pandemia, mandar mensagem para a pessoa e perguntar como ela está. E perguntar se está tudo bem, se ela está precisando de algo, se ela precisa de uma oração. Atitude simples. Como é que a gente quer conquistar, evangelizar os índios polinésios se a gente não dá nem bom dia para o porteiro do prédio? Como é que a gente quer evangelizar os índios lá não sei onde se a gente não manda uma mensagem para os irmãos aqui? Como é que eu posso querer ir visitar órfãos e viúvas se eu não amo a minha esposa, se eu não sou paciente com ela, longânimo? Eu sei que nós somos imperfeitos nessas coisas, porque eu sou imperfeito nisso. Mas nós temos que perseverar buscando isso, meus irmãos. Porque essa é a religião perfeita. Esse é um dos tópicos da religião perfeita. Nós temos que amar uns aos outros. Pois Cristo disse que nisso o mundo iria ver que nós somos discípulos dele, quando nós nos amássemos uns aos outros. A gente tem que ser paciente, benigno, longânimo. Outra coisa que eu não falei no início aqui, mas eu quero tirar desse texto, os espíritas usam muito esse texto aqui para justificar a salvação deles, na verdade a evolução espiritual deles, através de apenas obras. Não é isso que Tiago está querendo falar, beleza? Tirem isso de mente, não é isso que Tiago está dizendo aqui. Até porque a gente sabe que não é por obras. Então que nós busquemos ser mais misericordiosos e amorosos. O segundo tópico que ele coloca aqui, ele fala, olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Pai é esta. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, sermos misericordiosos e amorosos. E próxima, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E aqui eu volto naquele tópico, é retribuir a lei da liberdade, é retribuir o que Cristo fez por nós. É fugir da aparência do mal. O mundo ele jaz no maligno, mas nós não. Nós somos um povo separado e um povo separado para Deus. Nós somos um povo chamado a viver em santidade, a viver de modo diferente. O mundo cada dia mais e mais terrível em seus valores, naquilo que ele julga como certo ou errado.
Nós temos que viver longe disso. Nós temos que viver de maneira diferente. Hoje em dia, às vezes, a gente fica constrangido por fazer o bem. Vocês já passaram por isso? Por exemplo, às vezes você leva alguém é grosseiro com você, você fica calado. Não sei se acontece com vocês. O meu coração, ele diz assim, você é trouxa mesmo. Acontece isso com vocês ou não? Só comigo. Acontece com vocês ou não? Só eu aqui? Misericórdia. Só comigo. Mas às vezes acontece comigo. Às vezes a pessoa é rude comigo, eu fico calado. E eu sou tão caído que o meu coração vira e fala assim, você é um otário, velho. Ou então eu acho de maneira honesta, né? Às vezes tem um negócio que eu vejo que eu posso ter vantagem. Aí eu vou e falo, não o certo aqui não é isso. Aí você fica pensando assim, será que eu fui muito trouxa? Que sejamos. Que não sejamos contaminados por esse mundo. Que não sejamos contaminados pelas coisas que estão aqui. E isso é muito difícil, principalmente para nós jovens. Muito difícil, isso não é fácil. Mas isso é uma busca constante. E essa será a nossa busca até o dia que a gente bater as botas ou que Cristo voltar a levar, acabar com esse trem. E glória a Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar.